Então, não há processos autenticamente intelectuais sem um horizonte sapiencial, gente. Eu sei que há um atomismo, né, uma atomização da epistemologia ocidental. E é justamente por isso que o T.S. Eliot fala: onde que está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Ora, ela está no individualismo. Né? Ela se perdeu com o individualismo. Né? Hipervalorizamos o individual, né? Essa expressividade psicológica. As pessoas estão em busca não de um conhecimento para o bem comum, elas estão em busca de sucesso científico, né? Sucesso intelectual, então isso é muito diferente. Mas nesse caso nós estamos falando de uma sabedoria que depende de conexões comunitárias, que depende de princípios agregadores, né? De uma inteligência coletiva, de saberes historicamente acumulados. Né? E aí eu vou citar aqui um trecho do Vygotsky que eu acho que vai nos ajudar. Ele diz assim: todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes. Primeiro, no nível social. Ou seja, o desenvolvimento da criança aparece primeiro nas trocas sociais, nas trocas comunitárias, não tenha dúvida. Né? Toda criança ela começa a sua caminhada intelectual nas interações. Né? E depois no nível individual. Só depois é que as regras, né, que são as operações que são desenvolvidas na relação com a concretude um com o outro, elas começam a fazer parte da estrutura intrapsicológica. Então ela deixa de ser interpsicológica, não é que ela deixa, mas é que na verdade tudo que ela aprende nas relações, por isso interpsicológico, ou seja, entre dois sujeitos, né, começa a fazer parte da vida intrapsicológica da criança. E ele vai dizer, isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica, para a formação de conceitos. Olha que importante isso. Todas as funções superiores, que são tão importantes para a nossa atividade epistemológica e intelectual, né, originam-se das relações reais. Eita, aí ó o Provérbios aí. Das relações reais entre indivíduos humanos. Não é interessante? Então, uma educação de verdade, ela exige a presença de mediadores. Por quê? Porque a aprendizagem é socialmente dependente, ela é sociocultural e sociocomunitariamente referente. Então, uma aprendizagem para ser eficiente, ela exige esse tipo de relação. Então, se a tolice, ok? Vou falar sobre isso aqui um pouquinho, tem relação com a desconexão de Deus e com a sabedoria comunitária, o tolo é alguém que sofre de quê? Sofre do que o Freud chamava de síndrome de privação cultural. Ele sofre da privação das ferramentas que um determinado grupo, uma determinada comunidade oferece para a aprendizagem. Então, um fenômeno atemporal e universal, que é a aprendizagem, eu recomendo aqui, né, a Reuven Feuerstein, que eu já citei ele aqui em algumas aulas, né? O Feuerstein, por exemplo, citei até na aula anterior, né? O Feuerstein, por exemplo, vai falar que essa experiência da aprendizagem mediada, né, que é a transmissão transgeracional de um determinado valor historicamente consagrado, é fundamental para que o aprendiz consiga interagir e se incluir dentro de uma determinada comunidade. Então, observe, a gente não aprende vocabulário, conceitos à toa. Essas coisas estão aí para nos ajudar a navegar na vida. Provérbios está preocupado em fazer as pessoas navegarem não apenas intelectualmente para serem bem-sucedidas numa profissão. Provérbios está preocupado em formar indivíduos ou comunidade, uma comunidade, para que eles saibam navegar na existência. Tá? Então é um nível muito mais profundo, porque nesse caso a cognição está a serviço de um desenvolvimento existencial. Tá? Eu vou citar aqui a definição do professor Assis Gomes, aqui da UFMG, que é especialista nessa área aí de educação cognitiva também. Ele diz o seguinte: a qualidade de interação entre o organismo, que é o indivíduo, né, e o meio, produz-se pela interposição de um ser humano iniciado, intencionado, que medeia, essa expressão existe, tá, gente? É uma coisa que media, né, o mundo e o organismo, criando no indivíduo a propensão ou tendência à mudança pela interação direta com os estímulos. É curioso porque os paradigmas de educação contemporânea afirmam muito a individualidade, a vida privada, o autodidatismo, mas o autodidatismo, gente, ele precisa ser mediado, ele precisa ser iniciado, a pessoa precisa ser capacitada, equipada para poder ter, em algum nível, autonomia. Mas não é autonomia, essa autonomia ideal, ela não existe. Na verdade, nós somos constantemente dependentes de uma comunidade epistemológica. Né? Então, para encerrar, o que se pode perceber é que a epistemologia canônica, longe de ser uma atividade meramente técnico-intelectual, ela aprecia o conhecimento como servo da sabedoria. Conhecer está a serviço do ser. Epistemologia a serviço da ontologia, ou seja, da ciência do ser. Né? A sabedoria está na raiz do cristianismo como uma excelente referência para a sua maneira peculiar de se colocar no mundo. Aí.
O intelectual cristão não está envolvido apenas com o sucesso de suas descobertas sobre o mundo. Ele é movido por um horizonte maior. Né? Sua existência está imersa em um mundo fundado pela inteligência divina e sua vida deve ser condizente com a ordem do Criador. Seu esforço e inteligência não operam de maneira solitária e atomizada. Antes, estão enraizados em um contexto comunitário e dependem de uma sabedoria histórica, e aí, a palavra, né? Canonicamente consagrada. O intelectual cristão não pensa sozinho, pensa com outras testemunhas.